DDR. O DDR surgiu em 2000 porque os computadores estavam ficando cada vez mais pesados de rodar. Antes dele, a memória usada se chamava SDRAM e ela só conseguia enviar um pacote de dados por ciclo. Isso fazia os computadores travarem e demorarem mais para abrir qualquer coisa. O DDR resolveu isso enviando o dobro de dados por ciclo, e com isso, os computadores passaram a responder muito melhor. Em termos de velocidade, ele chegava a 400 MHz, com capacidade de até 1 GB por módulo, o suficiente para navegar na internet, trabalhar com documentos e rodar jogos leves como Doom. Mas o DDR também tinha um problema. Ele usava 2,5 volts, o que é bastante para uma memória. Mais voltagem significa mais calor, e quando a RAM esquenta demais, o computador pode travar ou reiniciar sozinho. E pior ainda, o DDR existiu na mesma época do Windows Millennium Edition, o sistema operacional mais instável que a Microsoft já lançou. Então não era só o calor que derrubava os computadores, os próprios programas do sistema caíam sozinhos com frequência. DDR2. O DDR2 chegou em 2004, como uma atualização direta do DDR. Ele rodava em velocidades maiores, partindo de 400 MHz na versão básica e chegando a 800 MHz nos modelos mais avançados, e suportava entre 2 e 4 GB por módulo. Com isso, os computadores conseguiam abrir mais programas ao mesmo tempo sem engasgar. Mas não foi só a velocidade que mudou. Cada geração de RAM também vem com uma posição diferente de encaixe no slot da placa-mãe. E no caso do DDR2, esse encaixe foi reposicionado justamente para diferenciar fisicamente as gerações e evitar que alguém instalasse o módulo errado por engano. Além disso, o DDR2 usava apenas 1,8 volts, consumindo menos energia e gerando menos calor que o DDR. Mesmo assim, o DDR2 era muito caro no lançamento, e quem quisesse fazer o upgrade precisava trocar a placa-mãe junto, já que cada geração exige um slot diferente. Por isso, muita gente na época preferiu continuar com DDR em vez de arcar com o custo total da atualização. DDR3. O DDR3 saiu em 2007 e foi essa geração que fez os computadores se tornarem algo mais comum na vida das pessoas. A tensão caiu para 1,5 volts, o que fez os PCs rodarem mais frescos e as baterias dos notebooks durarem mais. As velocidades foram de 800 a 1600 MHz, com capacidade de 4 a 8 GB por módulo, tornando o DDR3 bom para a edição de fotos, jogos e multitarefa mais pesada. Mas a coisa mais importante do DDR3 foi popularizar o uso de dois módulos trabalhando juntos ao mesmo tempo. Com dois pentes em paralelo, os dados se movem muito mais rápido do que com um só, e isso é sentido no dia a dia. Esse recurso também ajuda bastante quem usa gráficos integrados, porque ao contrário de uma placa de vídeo dedicada, que tem sua própria memória, um gráfico integrado usa a RAM do sistema para processar imagens e renderizar telas. Com dois módulos, isso roda com muito mais fluidez e pode entregar quadros por segundo a mais em jogos leves. Uma observação importante: sempre que possível, use módulos da mesma velocidade e da mesma marca. Misturar pentes com velocidades diferentes faz o sistema inteiro rodar na velocidade do mais lento, e misturar marcas diferentes, mesmo com a mesma velocidade, pode causar instabilidade, porque os chips internos podem se comportar de formas diferentes. Mesmo com tudo isso, o DDR3 enfrentou um problema que não tinha nada a ver com a memória em si: o Windows Vista. O sistema consumia uma quantidade absurda de recursos só para exibir sua própria interface, cheia de efeitos visuais pesados, e jogos como Crysis eram tão exigentes que viraram símbolo de algo que nenhum computador conseguia rodar direito. O desempenho real do DDR3 só apareceu quando o Windows 7 chegou alguns anos depois. DDR4. O DDR4 saiu em 2014 e se tornou o padrão dos computadores modernos. Ele roda em velocidades entre 2400 e 3600 MHz e suporta módulos de 8 a 16 GB, o que o torna ótimo para edição de vídeo, programação, streaming e jogos pesados. E ao contrário das gerações anteriores, que sempre tiveram algum problema na sua época, o DDR4 conseguiu conviver bem com os sistemas operacionais e programas do seu tempo desde o início. Falando em programas, é importante entender quanto de memória é necessário para cada tipo de uso. Com 8 GB, dá para fazer tarefas básicas como navegar e usar editores de texto, mas hoje em dia, isso já não é o recomendado, porque programas como o Google Chrome sozinhos já consomem bastante memória,
sobrando pouco espaço para mais. Por isso, 16 GB é o ideal para a maioria das pessoas, sendo o suficiente para multitarefa e edição de vídeo. Já 32 GB é para usos mais pesados, como programação, engenharia ou quem gosta de jogar enquanto transmite ao vivo ao mesmo tempo. Uma dúvida comum é se ter mais RAM sempre melhora o desempenho. A resposta é sim, mas só até um ponto. Se um jogo precisa de 12 GB e você tem 16, os 4 extras ficam parados sem fazer nada. O problema real aparece quando você tem menos do que o necessário, porque aí o sistema começa a usar o armazenamento como memória temporária, que é muito mais lento, e tudo começa a parecer que está rodando dentro de areia. DR5. O DDR5 chegou em 2021 como a memória de ponta para os usos mais exigentes que existem. Ele roda em velocidades entre 4.800 e 6.000 MHz, com módulos de 8, 16 ou 32 GB, e é ideal para tarefas como renderização em 3D, edição em 4K e jogos de alto desempenho. Notebooks de alta performance e muitos PCs gamer já usam esse padrão. O motivo é simples: o DDR5 é visivelmente mais rápido que o DDR4, e em jogos pesados com o mesmo setup, o número de quadros por segundo é sempre maior com o DDR5. Outra coisa que diferencia o DDR5 é que ele trouxe correção de erros integrada em todos os módulos. Essa tecnologia detecta e corrige automaticamente pequenos erros de dados enquanto o sistema está rodando, sem que o usuário perceba nada. Nas gerações anteriores, esse recurso era restrito a servidores caríssimos. No DDR5, ele está disponível para qualquer pessoa. Em sessões longas de trabalho pesado, isso pode ser a diferença entre um processo terminar com sucesso ou corromper um arquivo no momento menos conveniente. Mesmo com tudo isso, o DDR5 é mais caro que qualquer outra geração, e para tarefas do dia a dia, o DDR4 ainda resolve sem dificuldade. A situação ficou ainda mais complicada, porque quando o DDR5 chegou ao mercado, vivíamos uma escassez de memória causada pela demanda enorme dos centros de dados de inteligência artificial, o que fez os preços dispararem. Mas como aconteceu com todas as gerações anteriores, o preço vai cair com o tempo, e eventualmente o DDR5 vai se tornar o padrão que todo mundo usa sem nem pensar muito nisso.